Velho problema que ganhou destaque na imprensa local e nacional foi a violência, a violência dentro e fora dos estádios de futebol. Um levantamento mostra que 7 torcedores morreram durante brigas de torcidas esse ano. Isso até o momento, porque infelizmente pode ser que a situação piore. A vítima mais recente foi a jovem Gabriela Aniele, de 23 anos, ao ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço, isso no dia 8 desse mês, após uma briga entre as torcidas de Palmeiras e Flamengo, isso em São Paulo. Aqui em Aracaju, há pouco mais de um mês, membros da torcida organizada do Confiança e também do Náutico promoveram uma briga generalizada nas arquibancadas da Arena Batistão, antes mesmo da partida começar. O jogo era pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Enfim, para poder discutir esse tema e tentar entender toda essa violência, eu recebo aqui no estúdio o promotor de justiça Dejaniro Jonas, que tem ampla atuação nessa área. Doutor Dejaniro, seja muito bem-vindo, bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui e eu já começo perguntando, né? Muitas ações são implementadas, um trabalho inclusive que o Ministério Público Estadual tem tentado de alguma forma contribuir com ele, mas infelizmente a violência continua acontecendo dentro dos estádios. Por que, doutor Dejaniro? Nós acompanhamos essa problemática de torcida organizada desde o início dos anos 2000. Nós tivemos um sério problema que ocorreu nas imediações do estádio Lorival Batista, com a morte de um torcedor ali na porta do estádio. Já tivemos vários processos que envolvessem crimes em que torcedores integrantes de torcidas organizadas, eles estavam no polo ativo ou passivo de uma relação processual. Já empreendemos muitas medidas objetivando a identificação das torcidas organizadas, tudo de acordo com o Estatuto do Torcedor e agora com a Lei Geral do Esporte, mas lamentavelmente nem todas as medidas elas foram suficientes para conter situações como as que nós visualizamos no jogo entre a Associação Desportiva Confiança e o Clube Náutico Capibaribe. Então, para se ter ideia, para que as pessoas que estão nos assistindo tenham ideia, um evento futebolístico, embora a questão relacionada à torcida organizada pode ser vista sob a ótica de qualquer modalidade esportiva e não apenas futebol, mas um evento como futebol envolve uma série de segmentos. Desde a entidade que promove o evento, a CBF, ou a Federação Sergipana de Futebol, como os clubes, a diretoria dos seus clubes, a comissão técnica, os atletas profissionais, a arbitragem, os torcedores e também a imprensa, por que não dizer assim? Ou seja, nós temos vários segmentos que atuam. Além disso, nós temos órgãos públicos, a exemplo da participação da segurança pública. Nós temos participação em algumas das situações do próprio poder público municipal, quando é um jogo de grande repercussão, com guarda municipal, agentes de trânsito nas cercanias do estádio de futebol. Mas, mesmo assim, situações como essas que foram aqui relatadas, elas acontecem. Então, nós observamos do Ministério Público que houve efetivamente uma redução, principalmente com a identificação e o cadastro de torcedores. No entanto, hipóteses como essas que foram colocadas, que foram reais, elas ainda acontecem. Perfeito. Nós temos as imagens, inclusive, da confusão que aconteceu na partida entre Confiança e Náutico. As imagens estão em tela. Foi um caso que repercutiu bastante e até para que a gente possa usar como referência, vocês observam aí nas imagens, nós tínhamos uma pequena torcida do Náutico, mas a torcida suficiente para, por exemplo, invadir a área da torcida do Dragão. E aí a torcida organizada do Confiança respondeu e foi uma confusão generalizada na Arena Batistão. E eu repito, isso num dia chuvoso, antes mesmo da partida começar. Agora, doutor Dejaniro, o que eu queria chamar a atenção nessa história é o seguinte: nós temos, nesse caso, uma punição por Confiança. Lógico, Confiança está recorrendo dessa punição, mas foi decidido que ele deverá cumprir 2 partidas sem a presença da torcida nos estádios. O que eu quero chamar a atenção aqui é para o aspecto de que não parece fazer sentido absolutamente nenhum. A violência pela violência, basicamente, já não faz sentido. Sim. E nesse caso,
Se a ideia é torcer para o clube e ajudar o clube, quem faz isso faz justamente o oposto, que é prejudicar o time. Confiança precisando agora da torcida, no momento que está na Série C, possivelmente não terá torcida nos 2 próximos jogos em casa. É irracional, chega a ser irracional, né, doutor? Exatamente. A gente tem essa mesma percepção, mas pelas imagens que estão sendo mostradas, realmente há que se verificar que aconteceu uma chuva naquele momento e aqueles torcedores que estavam em uma área descoberta, eles procuraram uma área coberta. Todavia, para seguirem para esta área coberta, eles necessitariam adentrar o espaço reservado à torcida do Confiança. Nós verificamos pelas imagens a ausência de segurança privada naquele instante em que aconteceu o episódio. Por outro lado, estando presentes os integrantes da Polícia Militar, eles não estavam a distância suficiente para fazer uma pronta intervenção. A intervenção aconteceu, o episódio ele foi debelado, ele foi reduzido e extinto. Todavia, se a polícia tivesse melhor distribuída no estádio, porque a atuação da polícia, nesse caso, é uma atuação secundária, inicialmente deve-se ter a atuação da segurança privada e talvez esse episódio não tivesse chegado às vias de fato como efetivamente chegou. Mas partindo para o âmbito particular, que é interessante que o telespectador entenda, e ele pode entender também, especialmente da Grande Aracaju, por situações que muitas das vezes passam desapercebidas no seu dia a dia, no seu cotidiano, e depois citarei esse exemplo. Vejam que 2 torcedores, nessas imagens que nós temos também lá no nosso gabinete, eles são agredidos, e o propósito dos torcedores agressores é o de retirar suas vestes, os seus vestimentos, para que aquilo ali seja considerado uma espécie de troféu, uma espécie de medalha, troféu de mérito em relação à retirada de um apetrecho, de uma insígnia, de uma camisa que represente a torcida organizada adversária. E chama atenção ainda para 2 outros aspectos. Essas 2 torcidas, elas normalmente se rivalizam, mesmo que aquela tenha sido a primeira situação. Existe algo aqui na nossa região denominado Liga de Torcidas do Nordeste, onde a torcida Trovão Azul, citando um exemplo, ela é uma torcida que é coligada com a torcida do CSA, ela é coligada com a torcida do Bahia, ela é coligada com outras torcidas da região Nordeste. Já a torcida Fanáuticos, ela é coligada com a torcida Esquadrão Colorado e com outras também aqui do Nordeste. Então, nesse tipo de hipótese, essas torcidas elas já se rivalizam, inclusive por redes sociais, por conta de uma espécie de vinculação que tem entre elas, para que, numa hipótese, por exemplo, do Náutico vir aqui jogar, a torcida Esquadrão Colorado poderá ir apoiá-la, mesmo não sendo um jogo do Sergipe. Estou apenas citando um exemplo. Uma outra situação que mencionei em relação a essa questão do troféu a ser adquirido por uma torcida em relação à outra, é que há uma rivalidade das torcidas organizadas do nosso estado, especialmente da Grande Aracaju, no sentido da dominação de áreas territoriais. Nós podemos perceber, quem tiver a atenção de verificar, especialmente em prédios públicos onde existem paredes extensas e nessas paredes existem pichações. Por exemplo, se nós verificarmos as iniciais TTA, que significa Torcida Trovão Azul, nós podemos ver em alguns locais que essas pichações elas podem ser, usando a expressão que já vimos em processo, cortada, e ao lado ou acima dessa pichação está escrito TJC. Então alguém esteve ali e dominou ou quis identificar aquela área como uma área da torcida Trovão Azul. Um outro torcedor de uma outra torcida vai e risca aquelas iniciais e coloca as iniciais da torcida da sua preferência. Outras situações são com comandos, né?
primeiro comando, segundo comando. Isso também é uma espécie de identificação de áreas onde integrantes da torcida elas estão presentes. Então, para a população de uma maneira geral, que muitas das vezes não entende, como uma situação de violência pode acontecer no seu bairro, mesmo distante do estádio de futebol, ou mesmo em um dia que não seja um dia de jogo de futebol, algumas das explicações são essas que estou colocando. Doutor Dejaniro, eu queria trazer uma discussão sobre o aspecto de fazer essa diferenciação, porque da mesma forma que nós temos torcedores que vão ao estádio para fazer e provocar esse tipo de confusão, geralmente ligados às torcidas organizadas, quase sempre ligados às torcidas organizadas, nós temos também aqueles torcedores que vão lá com o único intuito de apoiar o seu time, sem a prática de atos de violência. A pergunta é no sentido do seguinte: como poder diferenciar e dar tratamentos diferentes a esses torcedores? E aí, dentro desse contexto, eu trago uma outra reflexão que também é a seguinte: antes de cumprir, e não cumpriu ainda, né, mas antes dessa determinação do Confiança perder a torcida em 2 jogos em que tem mando, o Confiança vinha cumprindo uma decisão temporária para que tivesse longe dos seus estádios os torcedores das torcidas organizadas ou qualquer tipo de identificação, como instrumento musical, bandeira, qualquer coisa que remetesse à torcida organizada estaria fora dos estádios. E aí, nesse ambiente da diferenciação do tratamento dos torcedores, não seria o caso também das punições levarem em consideração isso? Já que foi uma decisão da torcida organizada, a gente sabe que não foi o clube que fez aquilo. Não seria o caso de realmente a punição vir nesse sentido, de afastar as torcidas organizadas dos estádios e não toda a torcida de um time? O que é que o senhor pensa sobre isso? As suas colocações, elas são muito pertinentes. Primeiro, ao se afastar a torcida do estádio, se pune a todos. Os que não têm culpa e os que têm culpa por um evento dessa natureza. Segundo, dentro das torcidas organizadas, nem todos compactuam ou concordam com aquelas situações. Por isso é que se exigiu, seja em relação ao Estatuto do Torcedor, seja em relação à nova Lei Geral do Esporte, o cadastramento de torcidas organizadas. E aqui quero fazer uma colocação: as 3 maiores torcidas organizadas da Grande Aracaju, elas estão com um cadastro atrasado. Nós tivemos reuniões, concedemos um prazo para que as suas diretorias elas pudessem nos encaminhar esse cadastro. Essa exigência ela está contida em uma decisão judicial, em uma ação civil pública que ainda se acha em tramitação na Justiça do Estado de Sergipe, e apenas fazendo esse parêntese, e as torcidas elas não encaminharam uma relação atualizada dos seus integrantes. Isso é importante para a própria torcida organizada, para que as autoridades possam, uma vez identificando os integrantes, os componentes que participam de ações daquela natureza, possam não punir a todos. Fechando esse parêntese, a gente também tem algumas considerações em relação à questão de jogo com torcida única ou jogo sem a presença de torcedores. Assim, e concordamos, uma punição para a agremiação futebolística, para o clube de futebol, que deixa de ter um incentivo dos seus adeptos, e para aqueles que são amantes do esporte, que são amantes, no caso concreto, do futebol, que gostariam de estar na praça esportiva apoiando o seu clube. Então, é algo também a se aprofundar. Existem algumas experiências no Brasil, onde nessas datas, até por autorização dos tribunais desportivos, sejam datas reservadas para a presença de mulheres e crianças, ou até mesmo pessoas idosas, onde se sabe que eventualmente pode ter um ou outro incidente, mas não um incidente dessas proporções, com esse grau de rivalização e esse propósito de confronto. Perfeito. Doutor Dejaniro, eu quero muito agradecer a presença do senhor aqui. É extremamente esclarecedor ter a sua presença. O doutor Dejaniro é um promotor com décadas de atuação aqui em Sergipe. Quantos anos, promotor? Vamos para 31 anos 31 como anos. membro do Ministério Público do Estado de Sergipe, com muito orgulho. Com muito orgulho. Mais de 3 décadas de atuação, o Estado inteiro de Sergipe o conhece. E eu acho que ter a sua presença aqui falando sobre esse assunto mostra como o tema futebol, o tema esporte,
é importante e deve ser tratado com muita seriedade. Então, obrigado pela presença. Muito obrigado também. O Ministério Público agradece a oportunidade de expor o seu papel, a sua participação e o seu compromisso com a população sergipana. Forte abraço. Vamos aqui.